boa tarde. Bom, vamos dar prosseguimento ao estudo da obra de André Luiz. Agora, na parte da tarde, vamos falar sobre a mediunidade de psicografia, especialmente enfocando o capítulo 1 do livro Missionários da Luz, em que o espírito de André Luiz trata justamente do psicógrafo. E é interessante este capítulo justamente porque vai mostrar, do ponto de vista da espiritualidade, como se processa o mecanismo da psicografia, com algumas revelações intensamente pertinentes ao fenômeno. E aí vemos a mãozinha de Chico Xavier, através da qual tantas bênçãos, tantas informações espirituais vieram para nosso esclarecimento. Os instrutores espirituais vão levar André Luiz a uma reunião de psicografia. E eles falam: observe, estamos diante de um psicógrafo comum. Então, não é nenhuma pessoa especial, é um psicógrafo comum que vai ser ali focalizado do ponto de vista espiritual. Mas logo ao início já se revela a preparação que se dá diante do psicógrafo comum. E aqui nós vamos falar sobre a psicografia e o psicógrafo, mas, em última análise, todos os médiuns, não importando que tipo de mediunidade a pessoa tenha, estarão naturalmente sob a mesma proteção espiritual, o mesmo cuidado por parte dos benfeitores espirituais, de modo que ele passa a ser o nosso exemplo de medianeiro. Portanto, estamos diante do psicógrafo comum. Antes do trabalho a que se submete, neste momento, nossos auxiliares já lhe prepararam as possibilidades para que não se lhe perturbe a saúde física. Então, o primeiro campo de preparação espiritual se dá na manhã ou até mesmo na véspera, na noite, durante o sono físico, e amanhã do dia seguinte, amanhã do dia da reunião mediúnica, em que o medianeiro, aquele tarefeiro da mediunidade, especialmente o tarefeiro da psicografia, vai ser defendido por uma equipe de médicos e enfermeiros da vida espiritual, para que a saúde do corpo físico do medianeiro não esteja perturbada. Então, vemos aí um carinho e um preparo magnífico. E a maioria de nós médiuns sequer dá notícia disto, sequer tem gratidão pelos benfeitores espirituais que nos assistem muito antes do horário da tarefa combinado. Então, a primeira parte de proteção espiritual se dá por médicos e enfermeiros que vão proteger o corpo físico do medianeiro. E conclui o espírito de Alexandre: a transmissão da mensagem não será simplesmente tomar a mão a processos intrincados, complexos. Então, a mediunidade de psicografia não é simplesmente o espírito chegar a hora que quer e tomar a mão do médium para escrever. É um processo intrincado e complexo. A seguir, André Luiz vai relatar o que ele viu. Passei a observar, no corpo do intermediário, grande laboratório de forças vibrantes. As glândulas do rapaz transformaram-se em núcleos luminosos à guisa de perfeitas oficinas elétricas. Detive-me, porém,
na contemplação do cérebro em particular. Vejam que maravilha! O espírito de André Luiz observando o médium, que vai, isso bem antes da tarefa, que as glândulas, todas elas, nós, como sabemos pela medicina, temos várias glândulas em nosso organismo físico. E todas elas passaram aos olhos de André Luiz a se converter num laboratório de forças vibrantes, em perfeita conjugação de energias, em perfeita conjugação de forças no sentido da tarefa que haveria de se realizar. Mas, dentre todas elas, naturalmente que André Luiz vai se ater à observação do cérebro de carne do médium, porque lá, justamente no córtex cerebral, existe uma glândula específica. Mas antes de mostrar-nos esta glândula, que é a glândula epífise, André Luiz vai observar os condutores medulares, naturalmente a medula espinhal, que todos nós temos. Os condutores medulares formavam extenso pavio, sustentando a luz mental. O cérebro mostrava fulgurações. Nesse concerto, sob a luz mental indefinível, a epífise emitia raios azulados e intensos. Então, visualizamos aí o complexo da organização corporal de cada um de nós médiuns, no sentido de que toda a parte básica da nossa, que a gente pode dizer, os 3 andares da nosso cérebro, desde a medula espinhal ao cerebelo e depois ao cérebro propriamente dito. Inclusive, neste livro, André Luiz vai antecipar em 20 anos uma informação científica que só vai se configurar nos trabalhos publicados em medicina na década de 60. Este livro foi publicado em 1947 pela Federação Espírita Brasileira, mostrando a organização triuna do cérebro, medula espinhal, cerebelo e cérebro, propriamente dito. Cada uma destas partes, naturalmente responsável por tarefas distintas, mas que são unidas entre si, daí a expressão cérebro triuno. E aqui tem que fazer uma propaganda do excelente livro também de 3 grandes profissionais de medicina e espiritualidade, que o Dr. Décio Andoli Júnior, Dr. Sérgio Lopes e a doutora Irvênia Prada, que publicaram recentemente o livro Cérebro Triuno no Brasil, baseado nessas informações de André Luiz, que anteciparam o conhecimento científico em cerca de 20 anos. Mas aqui, então, nas fulgurações luminosas que passam a presidir a organização física do médium, do medianeiro, desde todos os sistemas glandulares até a medula espinhal, que se ilumina como se fosse um pavio para iluminar o cérebro, destaca-se a glândula epífise, que, segundo André Luiz, tem fulgurações azulíneas, de coloração azulada. E aí surge a informação do benfeitor do livro Missionários da Luz. Transmitir mensagens de uma esfera para outra, no serviço de edificação humana, continuou, demanda esforço, boa vontade, cooperação e propósito consistente. 4 coisas imprescindíveis que Alexandre está aqui a convidar todos nós medianeiros,
médiuns, para que tenhamos noção de nossa responsabilidade. Primeira condição, esforço próprio. Não se concebe mediunidade com Jesus e Kardec sem esforço próprio. O medianeiro é convidado a se esforçar ao máximo para contribuir, dar a sua cota de contribuição, a fim de que a tarefa da mediunidade se estabeleça. Segunda condição, boa vontade. Muita gente tem vontade, raros têm boa vontade. E todos temos que ter boa vontade, porque não somos trabalhadores por nós. Não devemos ser trabalhadores da nossa cabeça. Devemos ser servidores de Jesus. Somos convocados a trabalhar com Cristo. Ele é o comandante das tarefas da regeneração humana e somente a Ele devemos nos dedicar com o máximo esforço e a máxima boa vontade. Então é boa vontade no sentido do autoaperfeiçoamento, no sentido da reforma íntima, mas também boa vontade no sentido de se estudar tanto quanto for possível todos os aspectos relacionados não somente à doutrina dos Espíritos e ao Evangelho de Jesus, mas também, e por que não dizer isto, a todos os avanços científicos que estão presentes hoje na humanidade, a fim de que possamos também acompanhar o desenvolvimento da cultura humana, dando aos espíritos comunicantes material com os quais eles trabalharão nas revelações que lhes dizem respeito. O terceiro item é a cooperação. A mediunidade com Jesus e Kardec, ela não é um fato isolado e não deve ser considerada uma tarefa própria de ninguém. Cooperar é trabalhar em conjunto, é trabalhar em equipe, e não se entende mediunidade com Jesus e Kardec que não tenha a noção de que o centro espírita, por si só, é uma equipe de trabalho e cada trabalhador tem a sua função e cada função é uma peça de uma engrenagem que faz com que tudo funcione dentro das necessidades do trabalho a realizar. Então é preciso se ter espírito de cooperação. Sem ele, a tarefa para. E por último, fala Alexandre, ter propósito consistente. E propósito consistente tem que ter todo aquele que se dedica ao estudo do Evangelho de Jesus sob a ótica espírita. Pressupõe tudo isso que falamos antes e, principalmente, devotamento a esta causa. Então, prossegue a instrução espiritual. E a colaboração espontânea do médium facilitem o trabalho. Ou seja, o trabalho é uma coparceria. O espírito não chega para escrever a seu bel prazer. É preciso ter, aqui na Terra, a colaboração espontânea. E colaborar espontaneamente significa estar à disposição com disciplina, disciplina e disciplina, com devotamento, com cooperação, com boa vontade, com esforço próprio. O serviço não é, portanto, automático, como fala Alexandre. Não é simplesmente o médium uma máquina que o espírito vai se utilizar dela para transmitir a sua mensagem. Não, não é por aí. Diz ele, requer muita compreensão, oportunidade e consciência. Repito, compreensão de parte a parte das dificuldades do trabalho,
por parte de todos nós aqui na Terra, de todos os colaboradores e copartícipes do Centro Espírita, como também do mundo espiritual. Oportunidade, porque requer a valoração do tempo. E conforme Chico Xavier tantas vezes repetiu a nós outros, a única coisa que não recuperamos em relação à vida que passamos aqui na Terra, ao chegarmos no mundo espiritual, é o tempo perdido, é a oportunidade perdida. E se nós já estamos aqui na Terra, conscientes disto, não podemos ter o luxo de perdermos tempo mais. É preciso nos dedicarmos à tarefa com seriedade. E, por fim, a consciência de que isto é uma bênção em nossos caminhos. A mediunidade é uma bênção de Deus que apressa o pagamento de dívidas que temos certamente acumulado durante séculos e talvez milênios. A sua preparação, portanto, a sua preparação espiritual deve ser incessante. A preparação espiritual do médium deve ser incessante. Não há ninguém que possa dizer que já está preparado. Mesmo os médiuns mais experientes e mais consagrados devem continuar se preparando. E, por fim, ele diz: a nossa cooperação magnética é fundamental para a execução da tarefa. Nosso querido Sérgio Thyssen falou agora há pouco sobre o magnetismo. E aqui uma informação que está lá na obra de André Luiz: a cooperação magnética dos espíritos desencarnados é fundamental para a execução da tarefa da mediunidade. Aí as observações de André Luiz continuam. Todo centro glandular é uma potência elétrica. No exercício mediúnico de qualquer modalidade, a epífise desempenha o papel mais importante. É ela, a gente pode dizer que quase é a materialização de um órgão do perispírito no corpo físico, porque é ela que faz a ligação entre um e outro. Através de suas forças equilibradas, a mente humana intensifica o poder de emissão e recepção de raios peculiares à nossa esfera. Então, é preciso que o médium se prepare para que as suas forças psíquicas estejam equilibradas, porque, caso contrário, se estiverem desequilibradas, ele não terá condição de se colocar à disposição dos benfeitores espirituais, transmitindo o pensamento dos mais elevados espíritos. É uma questão de sintonia. É necessário que mentalmente, psiquicamente, o médium, depois de todo esse esforço de cooperação, de dedicação, de boa vontade, de persistência e fidelidade à tarefa, ele também se equilibre emocionalmente e psiquicamente, a fim de que a sua glândula epífise tenha condições de funcionar perfeitamente como uma central de recepção do pensamento dos espíritos desencarnados, como também de emissão do pensamento do médium em busca desses mesmos espíritos. É nela, na epífise, que reside o sentido novo dos homens. A gente pode dizer, comumente se diz, é o sexto sentido, não é? Ou os orientais falam no terceiro olho, mas são todas expressões, o olho de Horus, não é, dos egípcios, são todas expressões que dizem respeito à glândula epífise.
esta pequenina glândula, que a esta ocasião, inclusive, a medicina terrestre não dava a menor importância, não é? Somente trabalhos de medicina, de pesquisa médica, muito mais tarde vieram a atribuir a ela maior função, não é? Então, são revelações de profunda importância para o fenômeno da mediunidade. A glândula pineal do intermediário, prosseguiu André Luiz observando, expedia luminosidade cada vez mais intensa. Notem bem, até agora o médium não chegou ao centro espírita. Eles estavam observando o médium a caminho do centro espírita. Toda essa preparação, portanto, veio antecedendo a data, a hora da reunião. A glândula pineal do intermediário expedia luminosidade cada vez mais intensa. A operação da mensagem não é nada simples. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial, para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Aqui a revelação de uma segunda equipe de trabalhadores espirituais. A primeira já disse, logo pela manhã ou antes da noite do dia anterior, equipe de médicos e enfermeiros da espiritualidade vão assistir o corpo físico do medianeiro. Aqui outra equipe, talvez de psicólogos e psiquiatras do além, que vão assistir à mente do medianeiro. Olha o que ele diz. Muito antes da reunião que se efetua, o servidor já foi objeto de nossa atenção especial para que os pensamentos grosseiros não lhe pesem no campo íntimo. Então, o médium, nós aqui na Terra temos qual obrigação? A obrigação de nos mantermos em paz. Fugir dos pensamentos grosseiros, fugir das contendas, fugir das brigas no trânsito, né, tão comuns, fugir das discussões inúteis, fugir das celeumas e das questiúnculas familiares, que comumente atrasam e impõem ao medianeiro e ao serviço espiritual um obstáculo talvez intransponível. Então, manter a paz mental, a tranquilidade mental do médium é essencial antes da reunião. E para isso, nós contamos com uma equipe de trabalhadores que cuidam de nós, para que os nossos pensamentos não se entreguem à parte mais grosseira da vida. Não nos pesem no campo íntimo. Olha que beleza, quanta assistência espiritual em torno de uma tarefa. E muitas vezes a relegamos por bagatelas, não é? Chega um médium, já no ambiente da reunião mediúnica. Portanto, ele já foi auxiliado por duas equipes de trabalhadores. A primeira de médicos e enfermeiros, a segunda de psicólogos e psiquiatras. E aí chega no ambiente, foi convenientemente ambientado, e ao sentar-se aqui, foi assistido por vários operadores de nosso plano, uma terceira equipe. Ao chegar no ambiente da reunião, no centro espírita, ele foi assistido novamente por vários colaboradores do plano da vida espiritual. E eu não posso ter outra conclusão aqui nesse pedaço, a não ser que são os trabalhadores espirituais e os mentores da casa espírita, não é? Os responsáveis por preservar o ambiente espiritual da casa espírita. Trabalhadores espirituais que protegem o ambiente físico da reunião. E em outros livros, em outras passagens, nós vamos ver aqueles cordões fluídicos, não é? Que os espíritos guardiões
constrói em torno da mesa mediúnica, em torno da sala da reunião mediúnica, ou em torno do salão, se a reunião é pública, para que espíritos grosseiros ou espíritos que ainda não se iluminaram ou ainda não têm consciência da necessidade da autoiluminação, sejam impedidos de entrar e impedidos de influenciar negativamente a tarefa. Terceira equipe, portanto, de trabalhadores do mundo espiritual para proteger o médium. E aí, detalhes no campo da medicina espiritual, naturalmente. Antes de tudo, as células nervosas receberam um novo coeficiente magnético para que não haja perdas lamentáveis do tigroide, corpúsculo de início, necessários aos processos da inteligência. Olha que interessante. Nova colaboração magnética, não é? Novamente o magnetismo sendo utilizado pelos espíritos, só que desta feita, no centro espírita, eles vão atuar numa região cerebral chamada tigroide, onde estão os corpúsculos de Nícel, e são essa região e esses corpúsculos que dão ao medianeiro uma ênfase, uma possibilidade de estarem com mais clareza, mais inteligência, dispostos à tarefa. Por quê? Porque os espíritos precisam da inteligência do médium, precisam da cultura do médium. Os espíritos precisam da coparticipação do médium. E justamente por isso é que os médiuns têm a obrigação de estudar, têm a obrigação de se iluminar pela cultura. Porque quanto mais se iluminarem, quanto mais estudarem, mais condições estarão oferecendo aos espíritos para que eles possam escrever. Há também uma comparação que Chico fazia conversando conosco, que é muito importante. Naquela época, década de 80, ainda se fazia publicação de livros na gráfica, utilizando praticamente era uma coisa manual, né? Cada página do livro era composta, era uma composição de letras, de números, de acentos, de pontuações. E cada página era composta manualmente, utilizando aquela caixa de letras e caixa de números, para depois fazer-se a base, e esta base seria então utilizada na máquina impressora para imprimir os livros. Então, uma comparação a respeito disso é o seguinte: nosso cérebro, a nossa cultura, a nossa mente, tudo aquilo que nós estudamos, tudo aquilo que está em nós, é como se fosse essa caixa de números, de palavras, de letras, de pontuações, que os espíritos vão se utilizar para formar palavras, formar períodos, formar textos. Agora, se nós não temos essas letras, se nós não temos esses números, se não temos essas pontuações, fica difícil, não é? É preciso que haja essa integração. E o médium, por isso mesmo, é obrigado a se iluminar, a estudar. Isso está dito pelo instrutor Alexandre no livro Missionários da Luz. Aí vemos a imagem do cérebro, né? Do lado de cá, o pavio que se ilumina pela medula cerebral, o cerebelo, o cérebro, e do lado de lá de cima a influência do pensamento do espírito comunicante. Naturalmente que isso é só uma imagem, não é? André Luiz vai dizer: o sistema nervoso simpático, mormente o campo autônomo do coração, recebeu auxílios energéticos e o sistema nervoso central foi convenientemente atendido. Interessante que na palestra anterior foi feita referência ao sistema simpático, não é? Como a sede também das emoções. Então, ele está convenientemente atendido no campo
de toda a estrutura nervosa do seu cérebro de carne, e especialmente também em volta do coração. Para quê? Para que não se comprometa a saúde do trabalhador de boa vontade. Então, não tem razão o médium que teme o exercício da mediunidade argumentando que isso lhe prejudicará. Esse esclarecimento de Alexandre a André Luiz tira a razão desses que estão querendo se justificar pelo não trabalho. Não existe essa hipótese dele se prejudicar na mediunidade. Ao contrário, ele será defendido, toda a sua saúde será defendida pelos benfeitores espirituais no concurso do trabalho. E mais ainda, o vago, que é um dos principais nervos do sistema nervoso e do cérebro, também foi defendido. Vejam a complexidade do trabalho do ponto de vista da espiritualidade. E o quanto nós não temos noção desse trabalho, o quanto que nós somos ingratos com esses trabalhadores anônimos. Estamos falando em dezenas de espíritos protetores, médicos, enfermeiros, psicólogos, psiquiatras, especialistas em diversas áreas do funcionamento do corpo físico e do equilíbrio mental do medianeiro, que nós nem sabemos o nome, não temos noção do trabalho deles e, no entanto, eles estão presentes na tarefa do intercâmbio mediúnico, defendendo-nos para quê? Para que haja esta conexão entre os planos da vida e eles possam se manifestar para o nosso bem. E nós na Terra, nós espíritas cristãos, que somos, segundo Chico Xavier, uma minoria tão mini. E ele ainda brincava que a gente estava perdendo tempo de se tornar de inimigos íntimos, não é? Ao invés de nos preocupar com a tarefa que é do Cristo, muitas vezes estamos nos perdendo em querelas inúteis, passageiras, transitórias. É importante que tenhamos noção do quanto os espíritos fazem a fim de que a tarefa se consume. E mais, olha aí, as glândulas suprarrenais também receberam acréscimo de energia. Quase todas as glândulas do corpo físico, os sistemas nervosos principais são defendidos, recebem acréscimo de forças para que a tarefa se execute. E André Luiz diz, nesse instante, vi que o médium parecia quase desencarnado. Olha que interessante. Depois de tanta energia, tanta luz, tanta assistência espiritual, do ponto de vista da espiritualidade, o médium já estava quase desencarnado. Necessário subir alguns degraus para que a gente encontre no meio do caminho da escada os benfeitores que descem por caridade. A mediunidade se dá nessa escada, entre um ponto e outro. Não se dá aqui na Terra, portanto, e nem se dá no plano da vida superior. Ela se dá a meio caminho. E para se dar a meio caminho, é preciso que os médiuns façam o esforço da subida e os espíritos superiores tenham a caridade da descida. Nós nos encontramos, portanto, no meio da escada. Aí chega o momento em que o benfeitor espiritual do médium se apresenta. Calixto era o nome dele. Alexandre, como vamos ver durante toda a obra Missionários da Luz, é um benfeitor de hierarquia superior. E há quem diga que o nome Alexandre, naturalmente, é um nome fictício, não é? Mas há quem diga que era ele o próprio Mesmer. Como chefe da tarefa,
ele ordena que o mentor do médium se apresente e fala: Calixto, em tom grave, recorde a tua missão consoladora e nada de particularismos pessoais. Olha que instrução. Um benfeitor de hierarquia maior falando para outro de hierarquia menor. Ele era o guia do médium, era ele que iria escrever, mas recebe a advertência do espírito de condição superior. Recorde a tua missão e consoladora. Qual que é o objetivo da doutrina dos espíritos? Nós temos que nos perguntar sempre isso. Qual é o objetivo da doutrina dos espíritos? Ela pretende ser o consolador, não é isso? E se ela é o consolador, ela tem que ter duas funções: consolar e esclarecer. O amor e a sabedoria têm que estar de mãos dadas. Não se pode falar em espiritismo desenvolvendo somente uma área. Se for só consolação, se for só caridade, pode se desvirtuar no sentimentalismo. Se for só conhecimento, só estudo, pode-se desvirtuar no cientificismo ou no elitismo. E o espiritismo precisa das duas asas para voar. A asa da consolação, porque faz lembrar a todos nós a presença do Cristo amorosa e compassiva, mas também a presença de Jesus esclarecedor, através de sua boa nova, do Evangelho, através da obra de Allan Kardec, que veio nos recordar não somente tudo quanto Jesus havia dito há 2000 anos, mas, principalmente, nos explicar todas as coisas. Então, nada de particularismos pessoais. Vamos nos ater à tarefa consoladora. A oportunidade, aí prossegue Alexandre, a oportunidade é limitadíssima e devemos considerar o interesse de todos. As mensagens têm que ter, sim, o parâmetro da instrução a todos. Quando Chico Xavier recebia em Uberaba ou em Pedro Leopoldo aquelas mensagens particulares consoladoras de filhos e filhas para mães e pais, maridos e esposas para os seus cônjuges, pais para seus filhos, apesar de consolarem publicamente aquelas famílias, elas traziam também um alto grau de instrução, que hoje nos serve a todos. Basta que se leia todas essas mensagens, algumas delas, mais de 100 livros da Lavra de Chico Xavier, são de mensagens particulares, e nós vamos encontrar ali uma grande gama de esclarecimentos a todos nós, porque, afinal de contas, todos nós passamos pela dor de perder algum ente querido e nos consolamos com essas informações. A realidade da vida além túmulo, a continuidade da vida após a morte. Então, André Luiz descreve: Calixto postou-se ao lado do médium, que o recebeu com evidente sinal de alegria. Aí é o momento que o médium já está vendo o seu benfeitor ou aquele espírito que vai escrever. Notem bem, quanto foi feito antes para se chegar neste momento. E o médium só começa a ver essa parte, não é? Tem uma outra mensagem que está constante no livro Os Mensageiros, aquela residência na periferia do Rio de Janeiro, em que uma senhora com seus filhos fazem o culto do lar, lembram-se? E ela é uma médium de psicografia e também vidente, de clarividência. E ela não se apercebe daquela movimentação, porque a casa dela nos arredores do Rio de Janeiro, segundo o próprio André Luiz, se transforma numa sucursal da cidade Nosso Lar na Terra. E ela faz simplesmente um culto do lar, um culto do Evangelho, um estudo da doutrina, recebe os parentes e os vizinhos para orar em conjunto.
E, em determinado momento, ela vê os espíritos, a presença dos espíritos. Mas a revelação lá para André Luiz é a seguinte, que, apesar de ter a mediunidade clara evidência, o máximo que ela consegue ver sobre a movimentação do mundo espiritual em torno da reunião que ela preside aqui na Terra é de 5%. Ela, médium, tarimbada, experimentada, o máximo que ela consegue ver acerca da movimentação espiritual é 5% da realidade. Faltam 10 minutos, Geraldinho. Quanto? 10. 10 minutos. Então tá bom. Vamos lá. Neste momento, se une então Calixto ao médium e relata André Luiz. Enlaçou com o braço esquerdo e, alçando a mão até ao cérebro do rapaz, olha só, o espírito que vai escrever não pegou a mão ainda, não pegou o braço do médium. Ele vai tocar onde? Vai tocar no cérebro do rapaz. Tocava-lhe o centro da memória com a ponta dos dedos. O espírito tocava o centro da memória do médium com a ponta dos dedos, como a recolher o material de lembranças do companheiro. É aquela história da caixinha de letras e de números e de pontuações. Ele precisa do quê? Ele precisa do material do encarnado para poder escrever. Certa feita, minha tia-avó Nair, que foi contemporânea de Chico desde a infância em Pedro Leopoldo, quando Chico começou a publicar as primeiras obras de André Luiz, Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, ela ficou tão impressionada com aquelas informações que falou com Chico assim, Chico, o espírito de André Luiz teria condições de pegar um médium lá do Xingu, nas florestas brasileiras do Centro-Oeste, um médium indígena, para escrever o que escreveu? E diz ela que o Chico até se transfigurou. Ela achava até que não foi o Chico quem respondeu, mas sim Emmanuel, porque ele se transfigurou de uma autoridade maior e disse, não, faltaria ao médium de lá material com o qual ele pudesse oferecer ao espírito comunicante. É este caso aqui, não é? Nós estamos vendo aí como se processa o mecanismo da psicografia. Aquele que vai escrever primeiro acessa o cérebro do médium na Terra para absorver ali as lembranças do medianeiro, o material de cultura, de esclarecimento, de inteligência com que ele pudesse escrever. E aí André Luiz vê uma coisa diferente. Ele diz, vi que a luz mental do comunicante se misturava às irradiações do trabalhador encarnado. Aí já não é mais o médium sozinho. O médium estava iluminado, mas era a luz própria. A partir do momento que Calixto acessa os centros da memória do médium, a luz do espírito comunicante se mistura à luz do médium, de modo que as irradiações se completam. A zona motora do médium adquiriu outra cor, até então era azulínea, não era? Quando a epífise do médium estava iluminada, André Luiz viu uma luz azulínea. Mas a partir da influência de Calixto, a zona motora do médium adquiriu outra cor e outra luminosidade. Foi aí que o instrutor maior, Alexandre, vai se aproximar. Quer dizer, então não basta também a presença do mentor e do médium, mas também do diretor espiritual da reunião. Alexandre aproximou-se da dupla em serviço e colocou a destra sob o lobo frontal do colaborador humano, se situa aqui na região da frente, não é? Do nosso cérebro, como a controlar as fibras inibidoras, evitando, tanto quanto possível, as interferências do aparelho mediúnico.
É a questão do animismo. O instrutor maior vai bloquear na ala frontal do cérebro do médium o animismo, toda a questão anímica, a fim de que a mensagem fosse transmitida dentro da maior clareza, da maior fidelidade possível em relação ao pensamento do espírito comunicante. E aí temos um pequeno caso de Chico, que ele vai me contar. Nós estávamos conversando sobre esta questão, animismo e mediunidade. E até quando nós vamos saber o que é anímico e o que é dos espíritos? E o Chico me falou uma coisa muito importante que eu vou responder aqui e colocar para vocês. Ele me disse assim: no mundo espiritual, notem bem, no mundo espiritual, é considerada perfeita a comunicação em que 90% é pensamento do espírito comunicante e 10% é parte anímica do médium. Isso no mundo espiritual. Quer dizer, por mais que se desenvolva o médium, ele não vai passar dos 90%. Então ele é coparticipe. Ele tem que participar da tarefa com a sua condição. É por isso, portanto, que algumas expressões que o médium se utiliza na vida cotidiana acabam aparecendo na mensagem, né? A maneira de se dirigir às pessoas, a maneira de terminar as mensagens. Nós víamos isso no próprio Chico Xavier, não é? O carinho através do qual se expressava no final das mensagens. Agora, o importante é ver o conteúdo da mensagem em si, e não as expressões idiomáticas ou as expressões de carinho com as quais ela se reveste. Então, o Chico completou a história dizendo o seguinte: normalmente, então, a comunicação perfeita é aquela que 90% é do espírito e 10% é do médium. Normalmente, ele vai me dizer, nós temos visto que essa relação, muitas vezes, se situa aí entre 30% e 70%, não é? 70% dos espíritos, 30% do médium. Ou, às vezes, 40% do médium, 60% dos espíritos. E até mesmo meio a meio, 50-50. Agora, quando começa a inverter o assunto, né, 70% é do médium e 30% dos espíritos, nós entramos num terreno perigoso, um terreno do animismo consciente, até o ponto em que ele pode se transformar em vez de ser 90% dos espíritos e 10% do médium, ser o contrário. 90% é do médium e 10% dos espíritos, e aí começa a entrar o problema da mistificação. Não é? Nós precisamos ter noção dessa dificuldade. Calixto, então, começou a escrever, apossando-se do braço do companheiro e iniciando o serviço com as belas palavras: a paz de Jesus seja convosco. E termina, então, André Luiz, esse capítulo importantíssimo do livro Missionários da Luz, mostrando a nós que essa tarefa da mediunidade é uma tarefa semelhante àquela do semeador que sai a semear. Todos somos semeadores que saímos a semear, jogando a semente da palavra da Boa Nova, esclarecida pela luz dos ensinamentos espíritas, para a nova humanidade que haverá de crescer e haverá de transformar essas sementes em árvores frondosas, cheias de folhas acolhedoras, ante o sol causticante das dificuldades da vida terrestre, a fim de que elas floresçam no futuro, enchendo o mundo de beleza, enchendo o mundo de perfumes deliciosos da vida superior, e a fim, principalmente, de que elas frutifiquem
em nossas vidas, nas vidas dos nossos familiares e conterrâneos, na vida dos nossos conhecidos, na vida social em torno, e possam se multiplicar a 100 por 1 na vida terrestre, fazendo desse mundo um dia, um mundo de paz e tranquilidade a caminho da vida regenerada do amanhã. Muito obrigado.